mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom, tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele, e nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, aquele olhar, né, de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem. E aí o pastor falou assim para mim, ó, tá vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim, foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí, ali naquele momento, eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Ah, então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu vim para a igreja, e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação, vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi. Você existe porque eu te escolhi. Eu te amei primeiro. Por isso que você existe. Você existe para ser um testemunho de mim neste mundo, para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você e eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 m me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu
tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe, né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei, que eu não pedi e pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Deus recebeu a Gislene e hoje mudou completamente a vida dela. Olha a transformação para quem carregava sempre essa pergunta: por que eu existo? Por que você existe? Você existe porque Deus tem um plano na sua vida. Através da sua vida, transformar outras vidas também. Quem diria? A Gislene, quem era ela antes? E hoje o testemunho dela está alcançando você. Então, se você tem se perguntado por que eu existo, você existe por conta de um propósito que Deus tem para transformar a sua vida. Deus não permitiu que você vivesse até aqui para a tua vida acabar assim. Não é o fim. Você pode mudar. Inclusive, nessa quarta-feira, se você quer se fortalecer, se você quer o fortalecimento, eu vou te esperar nesse lugar aqui, onde milhares de pessoas têm entrado, têm buscado a Deus, têm encontrado paz. É o que vai acontecer com você também, independente da sua religião. Deixa o preconceito de lado, sabe? Fator religioso, deixa de lado. Olha para você e o que você está precisando. E nessa quarta-feira nós teremos a Santa Ceia do Fortalecimento, onde você vai se fortalecer. Acompanhe esse intervalo falando a respeito. No momento mais difícil, no momento de maior fraqueza, no jardim do Getsemane, no lugar da prensa de azeite, o Senhor Jesus derramou a sua alma. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E Deus enviou um anjo para o fortalecer. O socorro na hora certa, que deu a ele a força para enfrentar o pior momento e cumprir o propósito da sua vida. Se a sua alma está assim, enfrentando um momento de dor, profundamente triste ou cansada, sem forças para prosseguir, a força que você achou que havia perdido, a partir deste convite, pode começar a voltar. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a Santa Ceia do Fortalecimento, na continuação do estudo dos mistérios do Getsemane,
em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Nós estaremos aqui na Santa Sé do Fortalecimento, em Florianópolis, especialmente às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você vai ser muito bem-vindo chegando aqui nesse lugar. Caso você queira falar conosco, acabando a reunião, nós vamos atender você com o maior prazer. E um dos nossos templos também espalhados aqui no estado de Santa Catarina. Agora, o que eu vou mostrar é um testemunho que vai impactar você. Eu vou pegar aqui, sabe, o que você pode dizer de um homem que recebe ali um laudo médico, podemos dizer, condenando o seu futuro. Um laudo que o limitava de tudo. Mas o final da história não foi esse. Preste atenção na história do Delcio, um homem que teve a sua vida transformada. O antes e o depois. E o que o laudo médico pode explicar. Acompanhe só. No final de semana maravilhoso com a minha filha, nós fomos num clube aquático. O primeiro brinquedo que nós resolvemos descer era um toboágua alto. Na descida do toboágua, eu desci. Quando chegou na água, que eu mergulhei, eu não conseguia voltar. Comecei a afogar. Naquele momento, eu perdi o movimento do corpo inteiro. O salva-vida viu, me tirou da água, o SAMU veio, e lá na UPA fizeram os primeiros testes, viram que não tinha reação, foi feita a tomografia, viram que era gravíssimo e fiz a cirurgia. Foi colocado 14 parafusos, 2 placas, mas no final da cirurgia a medula parou de funcionar, chamou a família e disse: ali, infelizmente, não tem o que fazer. A cirurgia foi um sucesso, mas teve esse problema e é irreversível. Ele vai ficar o resto da vida em cima de uma cama, ele não vai mais comer sozinho, ele não vai mais tomar banho sozinho, não vai mais andar, ele não vai fazer nada, ele só vai mexer a cabeça. Naquele dia, eu fiquei tetraplégico. A lesão foi devido ao impacto no toboágua? Não. A lesão ela foi por causa de uma doença que eu já tinha. Era uma doença degenerativa nos ossos, chamada estenose. Qualquer movimento mais brusco poderia lesionar, como aconteceu no toboágua. Então, na verdade, o toboágua foi só o que faltava, a gota d'água que faltava para transbordar o balde. Mas assim, para mim, ia voltar. Até que um dia eu perguntei para a médica: doutora, eu vou voltar a andar? E ela falou assim: desculpa. Não, seu Deus, eu vou ser bem sincero para o senhor. Nós vamos fazer de tudo na reabilitação para o senhor comer sozinho, sentar na cama e virar. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui ativa, nunca dependi de ninguém. E de repente, de uma hora para outra, você se vê em cima de uma cama. Para comer, alguém tinha que colocar na minha boca. Para piorar a situação, se não bastasse ter tido essa notícia, houve a separação. Um casamento de 30 anos, nesse momento mais difícil da minha vida, ela já falou para mim poder ir para casa da minha família. Que eu não voltasse mais para casa.
Assim, uma situação muito difícil. Como é que se sente um ser humano nessa hora? A pior pessoa do mundo. E você olha para o futuro e você diz, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu pensei, poxa, meu Deus, eu sirvo a Deus há 32 anos. Sou obreiro da igreja. Fazendo a obra de Deus. Eu questionei para Deus. Falei, Deus, por quê? Mas ao mesmo tempo que eu questionava, dentro do meu coração, eu sentia uma tranquilidade. Eu sentia uma paz. Eu sentia Deus dizendo, não, eu sou contigo. Não temas. E aí, diante daquela situação,